ID aula 32, 24, 17, revisão de noções de direito penal e direito processual penal, Polícia Federal, aula 1, professor Tiago Pacheco. Noções de direito penal e direito processual penal. Revisão Polícia Federal, parte 1. Então vamos lá, pessoal, vamos nessa. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Pacheco e eu sou delegado de polícia e também professor de direito penal, direito processual penal e legislação penal especial aqui no Aprova Concursos, e eu trago a vocês uma sequência de 3 aulas para revisarmos o concurso aí, o próximo concurso, né, de 2025 da Polícia Federal. Nós faremos aqui uma revisão de véspera bastante focada naquilo que tem sido cobrado nesse concurso aí nos últimos anos. Inclusive, vamos fazer basicamente todas as questões aqui que incluem a matéria direito penal e direito processual penal para você que está fazendo esse concurso aí para o cargo de agente, escrivão, papiloscopista, desculpa. Vamos lá? Então, antes de iniciarmos a aula propriamente dita, eu tenho algumas informações importantes aqui sobre o certame, para você ficar esperto e também para você se motivar. Vamos lá? Quais são essas informações que eu trago aqui? Olha só. Primeira coisa, como nós sabemos, né, tradicionalmente, banca Sebrasp, a antiga CESP, né, como conhecíamos. Agora, a remuneração, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha só, para você, futuro policial federal, futuro agente, futuro escrivão, papiloscopista, eventualmente também perito, olha só, R$ 14.164,81. O de perito é um pouquinho maior ainda, um pouquinho não, uns R$ 10.000 para cima você pode jogar aí, tá? Agora, a partir de maio de 2026, ou seja, quando você estiver ingressando na carreira, ao final do concurso, não é? O seu salário já estará no valor de R$ 14.710 nessa previsão de aumento aí, né, que já ocorre. Então, salário, vencimento R$ 14.710,10. Mas não para por aí. Olha só, vale alimentação de R$ 1.000. Vale alimentação de R$ 1.000, lembrando que não incide qualquer desconto sobre o vale alimentação, considerado uma verba indenizatória, assim como a lotação nas regiões de fronteira. Aí você fica triste e fala, puxa vida, mas eu vou para longe. Você pode até ir para longe, mas você vai para longe ganhando 14 mil, cadê? Deixa eu ver aqui, ó, 14.710 mais R$ 1.000, ou seja, 15.710 mais R$ 91 por dia de trabalho, segundo a Lei 12.855, para você que fica aí numa região de fronteira. E basicamente você deve ir para lá. O início da carreira da Polícia Federal é assim, tá? Então a gente está falando aí de mais ou menos 22, 23 dias úteis no mês. A gente pode jogar aí mais R$ 2.000. Uma média, né? Vai ter mês que vai dar um pouco mais, vai ter mês que vai dar um pouco menos. Mas não para por aí. Você tem o auxílio saúde de R$ 215. E para você que tem filho pequeno, ainda tem assistência pré-escola no valor de R$ 489. Isto sem se falar nas diárias de viagem, porque o policial federal ele viaja bastante, ele não tem custos para viajar e ainda faz jus
as suas diárias, que vão sofrer aí diferenças de valores em relação à carreira, em relação ao tempo que você está na carreira, em relação à distância que você vai percorrer. Então não vou colocar aqui os valores de diárias. Mas enfim, nós estamos falando aqui basicamente de pelo menos R$ 20.000 iniciais, tá? Isso para as carreiras de agente escrivão ou papiloscopista. Se você pretende aí as carreiras de perito ou delegado, você vai alcançar aí os R$ 30.000 iniciais. Perfeito? Mas essa aula aqui é para agente escrivão e papiloscopista. Eventualmente também o perito pode também se beneficiar com essa aula, tá? Carga horária, 40 horas, em horários absolutamente flexíveis, com plantões, compensações de horário. Então, é uma jornada, em tese, tranquila, menos exaustiva do que aquele famoso de segunda a sexta, de 8 às 18. Isso eu garanto porque eu sou da carreira também, eu sou policial e eu sei o que eu estou falando. A exigência, ensino superior completo, qualquer curso superior vale, tá? A prova objetiva, essa informação importante, é composta por 120 questões. Por que eu trago isso aqui? Tem muita gente que faz a inscrição e nem lê o edital. Só lê ali as informações principais ali do site ou do cursinho, né, que está fazendo. Esquece de ler o edital. Ou às vezes lê lá no início, quando o edital é publicado, e depois essa informação se perde no tempo. Mas você tem que lembrar que você vai fazer 120 questões naquele modelo CESP, certo ou errado, um por um. Acertou, mais um ponto. Errou, menos um ponto. Não mexeu na questão, ou seja, não respondeu, não preencheu bolinha nenhuma, você zera a questão. E aí surgem as dúvidas. Até porque, olha o tempo de prova, você tem 4 horas e meia para fazer essas 120 questões, além da prova subjetiva, a sua redação. Então você tem aí 4 horas e meia para fazer as questões e a redação. Redação você precisa tirar pelo menos 1 hora líquida para redação. Você precisa de meia hora líquida para a passagem do gabarito. São 120 questões. São muitas questões e você precisa passar com tranquilidade e não com velocidade. Então você tem aí basicamente 3 horas para fazer essas 120 questões, ou seja, 40 questões por hora. 40 questões por hora, líquida. Isso aqui sem se preocupar com o gabarito, porque para o gabarito você já reservou 30 minutos e para a redação você reservou 1 hora, os 60 minutos. Por hora você tem que evoluir 40 questões. Perfeito? Então você tem aí 1 minuto e meio para fazer cada questão. Ler o enunciado e se decidir por certo ou errado. Se você parar para raciocinar, é um tempo bastante considerável, é um tempo bom, porque não é 1 minuto e meio para ler uma questão no sentido com 5 alternativas para você marcar uma delas. Não, é um enunciado. E via de regra a CESP gosta dessa, principalmente aqui no que se refere ao direito, eu estou falando de direito, tá? Porque lembrando que em outras matérias você vai ter que fazer cálculos, isso vai te tomar mais tempo, tá? Agora, no direito são questões curtas, objetivas. Você sabe, você não sabe e pronto, acabou, tá? Mas ainda assim você precisa o quê? Tomar cuidado com o horário. Você precisa realmente ficar antenado e fazer uma boa administração do tempo para não sofrer lá no final. Professor, eu faço redação antes ou depois? Olha, depois, é óbvio. Não, mas eu prefiro... Olha aqui, deixa eu te falar um negócio. Se você não passar na prova objetiva, se você não fizer os critérios mínimos da prova objetiva, não adianta ter uma redação
maravilhosa? Porque você não vai ser aprovado. Então você precisa usar, né, a sua energia inicial para acertar questões. Aliás, começando pelas questões que você mais domina. Olha, eu domino a língua portuguesa. Vai lá para o texto. Corre lá. Ah, eu domino o direito constitucional. Vai para lá. Eu domino contabilidade. Vai para a contabilidade. Para você já ganhar os seus primeiros pontos, para você tirar esse cortisol do seu sangue e colocar ali os hormônios da confiança, para você realmente conseguir, né, lograr êxito aí na sua aprovação. Comece bem que você vai terminar bem, tá? Então, fazendo sempre questões primeiro, passando o gabarito, inclusive, antes da redação. O gabarito é importante, você tem que passar ele. Imagina se você faz a redação e falta pouco tempo ali para o gabarito e você esquece de passar. Esquece não, acaba o tempo, você acaba deixando de passar 10, 15 questões. Acabou sua prova. Acabou sua prova, tá? Então toma muito cuidado com isso, beleza? Professor, nesse esquema de marcar certo ou errado, olha só, quando é um ponto, que a CESP tem essas duas sistemáticas, né? Um ponto para a certa e você perde meio ponto para a errada. Neste caso, não. Neste caso, a CESP preferiu um ponto para a certa e tirando um ponto para a errada. Quando é um para meio, eu digo assim, sem a menor sombra de dúvidas, matematicamente falando, faça todas. A cada 3, se você acertar pelo menos uma, na pior das hipóteses, você está igual. Só que vai à frente nos critérios de desempate, porque quem marca mais, quem arrisca mais, fica na frente nos critérios de desempate. Então, o sujeito fez 60 pontos na prova, o outro também fez, mas o outro marcou 110 questões e o outro marcou 95. O sujeito que marcou 110 questões, ele tem prioridade nos critérios de desempate. Por quê? Porque ele arriscou mais, ok? Mas ainda assim, marcar todas, matematicamente falando, é melhor do que deixar em branco, tá? E aí, se você tiver curiosidade, eu deixei um videozinho, é um vídeo meu mesmo, antigo, bem antigo, vocês vão ver lá, eu tô com a cara de novo, ensinando a fazer questões do CESP, SEBRASP, tá? Colocando ali com as referências de certo ou errado, isso tanto para meio, né, quando você perde a questão tirando meio ponto ou tirando um ponto. Eu recomendo fortemente que você abra o seu material, clica nesse link aí, ou copia e cola esse link para você ter acesso a esse vídeo e compreender melhor matematicamente o que eu estou falando. Um videozinho de 10 minutos, tá? Fica tranquilo que não vai perder o tempo não. Então vou deixar ele para você aqui, ok? E a prova, né, está prevista aí para o próximo dia 27. Então nós estamos em cima da hora. Então, dadas essas informações iniciais e também de caráter até motivacional, porque muita gente se afixa no salário, ele está no edital 14.164, mas não, nós já temos um aumento, nós temos vale alimentação, nós temos auxílio saúde, nós temos assistência pré-escolar, nós temos a indenização pela lotação, né, nas regiões de fronteira, temos também diárias de viagem que eu nem coloquei aqui. Então aqui, ó, seu salário inicial lá, na verdade seu salário não, a sua remuneração inicial vai girar em torno de 20 mil reais para cima, ok? Ah, delegado e perito, vai girar em torno de 30 e poucos mil reais para cima. Então, excelente carreira que realmente valoriza o servidor, né, que a ela pertence. Então vamos lá, pessoal, melhor do que a gente ficar falando aqui é fazermos as questões da banca CESP, SEBRASP, né? E melhor que isso, as questões que efetivamente foram cobradas nos últimos concursos. Então vamos lá, olha só. Com relação ao direito penal e ao direito processual penal, julgue os itens que se seguem. Então, essa foi a questão de número 31 lá do concurso de 2021. Olha só.
Armazenamento consiste no procedimento de embalar de forma individualizada cada vestígio coletado de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas para análise posterior. Olha só, quando eu falei de armazenamento e aí no meio da frase me vem a palavra vestígio coletado, está mais que claro que eu estou falando de cadeia de custódia. Cadeia de custódia, o instituto que foi anexado ao direito processual penal por meio da lei do pacote anticrime. Lei do pacote anticrime 13.964 de 2019, com vigência em 23 de janeiro de 2020. Agora, né, a cadeia de custódia, deixa eu escrever aqui, ó. A cadeia de custódia, ela possui algumas fases. Né? O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia, basicamente, é o caminho da prova ao longo da persecução penal, visando-se com essa cadeia a segurança desta prova, para que essa prova não seja adulterada, deteriorada, perdida. A ideia é manter a prova para que ela seja usada, utilizada a qualquer momento, não só no momento ali da colheita, né? Preservando fielmente aquilo que ela representa. Essa é a ideia da cadeia de custódia. Por isso, esse nome, cadeia, são várias etapas. Cadeia, custódia, custódia de custodiar, de cuidar. Então, a cadeia de custódia, ela basicamente é uma série de atos, né, que são aí reproduzidos ou produzidos, né, por todos aqueles que participam da persecução penal, principalmente o perito. Mas não somente o perito, como o agente de polícia, o delegado, o próprio escrivão, o médico legista, dentre outras modalidades aí, ok? Aí a pergunta, né, o texto me fala aqui, ó. Armazenamento consiste no procedimento de embalar de forma individualizada cada vestígio coletado, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas. Será que isso é o armazenamento? Olhando assim, né, sem entender muito a matéria, até parece que está certo, né? Armazenar é isso, olha, é embalar, né, de forma individualizada, mas não é exatamente isso que consiste o armazenamento. Por isso, a alternativa está errada. Então, alternativa errada. Olha só, preparei aqui para nós um pequeno resumo, né? Lembrando que a cadeia de custódia, ela foi criada pela Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime. E o que é a cadeia de custódia? Olha só, é um conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, olha, uma informação mais técnica, né? Manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento até o descarte. Então, desde o momento que essa prova é conhecida até o momento que ela é efetivamente o quê? Descartada. Então, olha só, manter e documentar a história cronológica do vestígio. Por isso, várias etapas em sequência. Nesse sentido, registram a origem, identificação, coleta, controle, transferência, análise e eventual descarte de evidências. Lembrando que a prova está em locais, em coisas, que eu não coloquei aqui, mas as coisas, em vítimas. Tá? A prova ela é coletada, né? A prova a gente sabe. Nós temos aí uma série de provas diferentes que recaem basicamente também em meios diferentes. Então nós temos aí o laudo de corpo de delito, né, que é uma prova colhida em uma pessoa viva. Temos o laudo de necrópsia, colhida em uma pessoa morta, em um cadáver. Temos aí um laudo de avaliação, que é feito em um objeto. Temos o laudo de local de crime para comprovação, por exemplo, de arrombamento. Esse laudo é feito em um local, tá? O conceito de preservação da cadeia de custódia no processo penal diz respeito à garantia de integridade e, por consequência, credibilidade e prestabilidade da prova,
mas também ao exercício do contraditório pelas partes, que devem ter acesso à prova certamente íntegra, olha só a ideia, né, de manutenção da essência da prova, sem esquecer o juiz, que é o destinatário da prova. Então a prova, ela basicamente é destinada para o juiz julgar, mas fica à disposição das partes também, para que essas partes possam exercer o contraditório, ou seja, para que uma parte possa contraditar a outra utilizando justamente aquela prova, aquele documento, não é? Aquele laudo de corpo de delito e assim por diante, tá? A cadeia de custódia das evidências ou vestígios, né, ela compreende resumidamente os seguintes procedimentos e etapas. Qual é o primeiro procedimento? É o reconhecimento. A primeira coisa é reconhecer que algo pode ser considerado uma prova para determinado crime, né? Então, o reconhecimento consiste em distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção, né, da prova pericial. Então, numa cena de crime, por exemplo, de homicídio, isso só para facilitar a nossa visão aqui, numa cena de crime de homicídio, verifica-se um aparelho celular caído ali no canto da cena, a uns 3 metros do corpo. Reconhecer que esse aparelho pode ser importante para a cadeia de custódia é exatamente o primeiro ato, a primeira etapa, o primeiro procedimento, né, da cadeia de custódia, que é o reconhecimento. É simplesmente reconhecer, tá? Porque depois haverá um isolamento. Pô, reconhecemos, então tem que isolar não só o corpo, tem que chegar até aquele celular, que aquele celular vai ser importante para nós. O isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas. É aquela famosa fita zebrada, amarela e preta. Quem coloca essa fita zebrada? É o perito? Não necessariamente. É quem chega primeiro ao local. É o primeiro órgão de segurança a pisar no local. É ele que vai colocar essa fita zebrada. Se for a polícia militar, vai ser ela. Se for a polícia civil, se for a polícia federal e assim por diante. Independentemente da carreira. Pô, chegou o agente, então é ele que vai zebrar. Chegou o perito, é ele que vai zebrar. Tá bom? E aí nós vamos para a terceira etapa, que é a fixação. O que é a fixação, né? É a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito. Então a fixação, né, consiste ali em fazer aquela descrição detalhada, literalmente pegar um papel, anotar, tirar fotografias, fazer croquis, né? Para que toda essa dinâmica seja registrada. E aí nós vamos para a quarta etapa, que é a coleta. A coleta é o recolhimento do vestígio respeitando suas características e natureza. E aqui está a resposta da nossa questão. Lembra? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Consiste no procedimento de embalar de forma individualizada cada vestígio coletado de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas. Não, desculpa, não é aqui a nossa resposta, tá? A gente ainda está na coleta. É o recolhimento do vestígio, o simples fato, a coleta é simplesmente recolher, tá? Recolher é pegar, basicamente recolher. Peguei o celular, obviamente pegou com uma luva, tal, peguei. E aí sim a gente vai para a nossa resposta, que é o acondicionamento, né? A resposta falava em quê? Falava em armazenamento, mas observe que não é armazenamento. Ó. O procedimento de embalar de forma individualizada cada vestígio coletado de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas. Isso não é armazenamento, isso é o acondicionamento. Primeiro você coleta, coletar é pegar, eu não coloquei em lugar nenhum. É muito minucioso, né? Poxa, você vai coletar e não vai fazer nada? Até eu, né? Fui surpreendido aqui com a famosa pegadinha. Mas é assim, tá? Coletar é coletar, mas tem suas peculiaridades. Não é pegar de qualquer jeito, é pegar com uma luva, verificar ali se existe algum local que alguma impressão digital possa ser
retirada, é verificar se existe ali uma prova genética, por exemplo, sangue, saliva, cabelo. Então, coletar é um ato, de certa forma, até complexo, não tão simples quanto chegar, não é. Né? E aí a gente vem para o acondicionamento. Aí sim, é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, ó, com a anotação da data, hora e o nome de quem realizou a coleta. Então é acondicionar esse objeto, por exemplo, o celular vai dentro de um saco plástico lacrado. Né? Isso é acondicionar. A embalagem é individualizada. Se existem outras provas, cada uma será acondicionada em um ambiente diferente, de acordo com a sua natureza. Existem objetos que não serão necessariamente acondicionados. Se o objeto da perícia é a pessoa viva que sofreu um trauma, por exemplo, uma lesão, ela não vai ser acondicionada em lugar nenhum. Ela será encaminhada ao Instituto de Medicina Legal para uma perícia médica. Beleza? Agora, quando a gente acondiciona num recipiente, seja ele um saco, uma caixa, né? Uma casa, por exemplo, como a gente vai acondicionar uma casa? Se a casa é o objeto de perícia, uma casa que, por exemplo, desmoronou, e aí vamos periciar para ver o que aconteceu, se existe evento crime ou não. Como é que nós vamos fazer com a casa? Nós vamos literalmente o que? Isolar ela toda com a fita zebrada, colocar alguns adesivos e informações no local, não entre, proibido, etc. Talvez pessoas ali fazendo a escolta daquela residência, mas obviamente ela não vai ser colocada dentro de um envelope, não é? Então, por isso que é necessário se observar a natureza desse objeto, tá? E no momento que acondiciona, vai data, hora e nome de quem realizou a coleta. É o nome de quem pegou, tá? E não de quem acondicionou, o nome de quem coletou, tá? E aí nós vamos para o transporte, que é o ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Então, é colocar, né, ou na viatura, ou, não importa. O que importa tem que chegar lá o vestígio protegido, o vestígio com suas características originais, para que ele não perca a sua importância probatória. E a gente vem para o sétimo ato, que é o recebimento, que é o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado. Então, quem recebe geralmente é o perito. E o perito vai receber e vai o quê? Documentar que recebeu. Ele vai colocar lá na etiqueta, olha, eu recebi, dia, hora e assina, mesma coisa. Depois nós temos o processamento, que é o exame pericial em si, é a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada, e aí nós temos aí, né, um número inestimável de provas. Nós temos, por exemplo, né, análise documental, nós temos análise de impressões digitais, nós temos muitas provas e cada uma será processada conforme a sua natureza, tá? E aí, a nona, olha só, é o armazenamento. O armazenamento que estava lá na questão, que a gente verificou que não é armazenamento, na verdade é o acondicionamento. O armazenamento, na verdade, é o procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado. Então, o que é armazenado? O que é armazenado é aquele objeto que já passou pela perícia. Ele já passou, agora fica aqui quietinho para quê? Para uma eventual contraperícia, uma contraperícia de drogas, por exemplo, ou então para ele ser descartado ao final do procedimento, quando não for mais necessário, ou transportado para outro local por alguma outra razão, inclusive probatória, tá? E aí, finalmente, né, o descarte, que é o procedimento referente à liberação do vestígio mediante autorização judicial. Esse descarte só ocorre com autorização judicial, ok? Essa é a cadeia de custódia basicamente.
Lembrando que o início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime, tá? E com os procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência do vestígio, aquele momento ali de cercar com a faixa zebrada, né? Aquele é o início da cadeia de custódia. Lembrando que é dever do agente público preservar o vestígio da infração penal. Qual agente? Aquele que chegou primeiro ao local, seja ele o agente da Polícia Federal, seja ele o perito da Polícia Federal, seja ele o policial militar, o guarda municipal e assim por diante, o bombeiro militar, não é? Coleta das provas, vamos lá. O ato relativo à coleta deve ser realizado preferencialmente por perito oficial, preferencialmente, tá? E não necessariamente, cuidado com isso. O acondicionamento do vestígio, ó, mais uma vez a gente falando do acondicionamento, tão importante que ele é. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material a fim de permitir o correto armazenamento, né, desse vestígio. E a gente tem que seguir algumas regras, olha só. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada. A gente falou da individualização desse acondicionamento, né? O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, olha, isso aqui é importante, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. Então, tem que ter naquele saco da perícia ali, tem que ter lugarzinho para escrever, a tinta de caneta, tá? Então, tudo isso é importante. E o recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Então não é qualquer um que vai abrir esse recipiente, é o perito e aquele que tiver o quê? Autorização para mexer naquilo. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Então toda vez que o lacre é aberto, por exemplo, para fazer a perícia propriamente dita, né? No momento de acondicionar novamente, vai aquele lacre usado lá para dentro do novo lacre e ali é registrado nova data, hora, o nome do servidor com a sua matrícula, o lacre rompido vai lá para dentro. Então é um controle absoluto no que se refere à sequência cronológica da prova, tá? E o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente, né? Eu já tinha adiantado essa informação. Vamos lá. Todos os institutos de criminalísticas deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia criminal. Então nós teremos, ainda não temos, mas teremos um órgão central de perícia criminal, órgão este vinculado ao Ministério da Justiça, que por sua vez também vincula a própria Polícia Federal, ok? E todos os institutos de criminalísticas estaduais, da Polícia Civil de Minas, da Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Civil do Distrito Federal e assim por diante, terão o vínculo com essa central pericial que ficará lá em Brasília. Eu estou apostando bastante numa questão aí envolvendo cadeia de custódia, por isso que eu estou fazendo uma revisão mais ampla dessa matéria, que é muito propícia de ser cobrada neste concurso, tá? Até porque a cadeia de custódia já está basicamente implementada, né, pelas polícias judiciárias do Brasil afora. Tá joia? Então vamos lá. Após a realização da perícia, o material será devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Então, materiais agora ficam armazenados na central de custódia. Acabou aquela coisa de material em foro de primeira instância da justiça ou em delegacias. Agora é na central de custódia, tá? E outra observação, caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenamento, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do material em local diverso mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia criminal. Então, não havendo mais espaço, alguma coisa tem que ser feita, né? Pode ir para outro lugar? Pode ir para outro lugar. Só que é necessário um requerimento do diretor do órgão central de perícia criminal
para que ele defira, né, esse encaminhamento aí para outros locais, beleza? Vamos lá, mais uma questão. Com relação ao direito penal e ao direito processual penal, julgue os itens que se seguem, né? Mesmo enunciado. 32. A consumação do delito de descaminho independe do esgotamento da via administrativa. Alternativa correta. Correta. Primeira coisa, vamos entender o que é o descaminho, o crime de descaminho. E eu não quero que você confunda descaminho com a facilitação de contrabando ou descaminho. A facilitação de contrabando ou descaminho é um crime próprio, cometido por servidores públicos quando na função ou em pretexto de exercê-la, né? Olha lá. Facilitar com a infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. A pena é reclusão de 3 a 8 anos. Então, o servidor público que facilita contrabando ou descaminho, ele responde no artigo 318. Agora, o descaminho está aqui no artigo 334, tá? Com alteração aí feita pela Lei 13.008, que separou o contrabando do descaminho. O contrabando é a entrada de mercadoria ou produto ilícito no país, desde que não haja uma lei própria para esse produto ilícito, né? Como por exemplo a lei de drogas, né, que define o tráfico de drogas, ou o Estatuto do Desarmamento, a lei 10.826, que define aí os crimes referentes, né, à entrada de arma de fogo no Brasil. O descaminho são para produtos ilícitos, proibidos, mas aqueles que não possuem normas penais próprias, tá bom? O descaminho não, o contrabando, tá bom? Contrabando, crime. Descaminho, mercadoria lícita. Essa é a diferença. Então, contrabando, crime. Desde que não haja lei própria, lei de drogas, Estatuto do Desarmamento. Descaminho, material, objeto lícito, porém que não foram pagos os impostos devidos de importação. Então, ó, descaminho, artigo 334. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. Não é crime próprio, é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Se o agente da administração ajuda, ele vai responder no 318. Agora, se ele participa do descaminho, ele responde no 334. Por isso, geralmente os advogados gostam de afirmar que o servidor ele não facilitou, ele literalmente participou. Por quê? Porque a pena é muito menor. Ele participou sem nenhuma influência de sua profissão, o que é difícil, né? Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em leis. Navegação de cabotagem é aquela que é feita, né, bem na costa do Brasil, dentro ainda do território brasileiro, né? Não saindo aí para o mar adentro. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho, o que mais? Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exterior, no exercício, de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outra. Que mais? Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. Então, descaminho é uma conduta bem elástica, né? A gente fica naquela coisa, entrada de produto no país sem pagamento de imposto. Primeira coisa, não é só entrada, é entrada ou saída. E existem todas essas condutas equiparadas aí, que também são penalizadas da mesma forma, tá? E tem mais, parágrafo 2º, equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Mas eu estou fazendo isso na minha casa, o pessoal vem aqui, eu tenho uma lojinha no fundo da minha casa. Olha, do mesmo jeito é descaminho, tá?
Então aquelas pessoas, aquelas sacoleiras, né, que vão aí para o exterior, principalmente Miami, era muito comum isso quando o dólar tinha um preço melhor, né? Vai lá para Miami, traz aquele monte de roupa, tênis, produtos de modo geral, que são produtos lícitos e não ilícitos, não há a menor dúvida disso. Mas não paga o imposto de entrada e começa a revender essas mercadorias aí na sua própria casa ou na casa de terceiros, está praticando o crime de descaminho, tá bom? A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, se essas mercadorias vêm por avião, por barco, né, a pena é maior ainda. E aí você pensa, pô, geralmente é isso mesmo que acontece. De fato é. Só que acontece também de muito, a gente chama de muambeiro, não sei como é que é nos outros estados, mas aqui em Minas Gerais a gente fala muambeiro, né? Aqueles muambeiros que vão lá para o Paraguai, por exemplo, a pé mesmo. A pé ou de carro, uma caminhonete, uma Kombi, compram lá as mercadorias, as muambas, né? Trazem para o Brasil. É o descaminho. Só que sem essa aplicação de pena ao dobro. Por quê? Porque esse transporte não foi feito de forma aérea, marítima ou fluvial. A aérea, por ar, avião, helicóptero. Marítimo, mares, né? Tem que ser navios, embarcações de modo geral. E fluvial também, embarcações, só que em rios e lagos, né? Então eu tenho aqui algumas atenções. Ó. O crime de descaminho é considerado um delito formal, ou seja, a consumação ocorre com a prática da conduta descrita na lei, independentemente do resultado material. Então, independentemente do sujeito, né, vender as mercadorias e ganhar dinheiro, não, é um crime formal. O que mais? A consumação do delito de descaminho independe do esgotamento da via administrativa, ó, e independe do esgotamento da via administrativa. Por isso a nossa resposta lá estava errada. Vamos voltar nela? Aqui, ó. A consumação do delito de descaminho independe do esgotamento da via. Aliás, estava certa, né? A consumação do delito de descaminho independe do esgotamento da via administrativa. Alternativa certa, conforme colocado. Ó. De fato, a consumação do delito de descaminho independe do esgotamento da via administrativa. Então, não é necessário ali o lançamento tributário daquele imposto de importação para que a conduta se consume. Não, o simples fato de entrar no Brasil ou sair do Brasil sem pagar os devidos impostos de importação ou de exportação já dá em si a consumação do crime de descaminho. Isso significa que o crime se configura no momento em que a mercadoria ingressa no país de forma irregular, sem o pagamento dos tributos devidos, mesmo que a apuração administrativa do valor desse tributo ainda não tenha sido concluída. Tá? A necessidade de apuração administrativa do valor do tributo iludido é um requisito para a configuração de crimes materiais contra a ordem tributária, como a sonegação fiscal, mas não para o descaminho. Então, essa necessidade de apuração administrativa no lançamento do crédito tributário pela Receita Federal, isso é importante. Para os outros crimes tributários, né? A sonegação fiscal, por exemplo, depende do lançamento tributário, mas o descaminho não. O descaminho não é um crime tributário, diga-se de passagem. Embora o tipo penal ele vá justamente nessa tecla do não pagamento do imposto, mas aqui o foco não é o não pagamento do imposto, mas sim a entrada ou a saída da mercadoria do país de forma irregular. Tá? Por isso, o descaminho não depende da necessidade de apuração administrativa. E o contrabando muito menos, porque a gente está falando de produtos ilícitos que sequer são tributáveis. Tá bom? Vamos lá, mais uma questãozinha. No mesmo enunciado, caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que os policiais provocam ou conduzem o cometimento do crime pelo agente. Certo, alternativa correta. Se o policial provoca ou induz o cometimento de um crime, nós temos o chamado flagrante preparado, aquele flagrante que foi preparado por alguém para que acontecesse. Caso não tivesse sido preparado, ele não ocorreria. Alternativa correta. Essa é a regra. Eu vou trazer uma exceção aqui, mas essa é a regra e a alternativa está correta. Então, o flagrante preparado, também conhecido como flagrante provocado,
Ele ocorre basicamente quando uma pessoa provoca o agente a praticar infração penal e ao mesmo tempo toma as providências para que a conduta não se consume. Então nós chamamos isso de crime impossível, porque o crime efetivamente não vai acontecer. Quando o flagrante é preparado, aquele que preparou já está pronto para evitar a sua consumação. Então aquele sujeito que coloca uma mercadoria valiosa em sua loja para pegar aquele indivíduo em flagrante. Aquele indivíduo está sempre ali entrando na sua loja, levando alguma coisa. O que ele faz? Ele deixa ali um objeto de valor bem fácil e espera esse indivíduo dar o bote para poder prender ele e falar, lá, estava furtando de novo minha loja. O problema é o seguinte, esse crime só aconteceu porque o próprio agente provocou esse crime. Isso é o chamado flagrante preparado, que a doutrina entende tratar-se de crime impossível, uma conduta que não pode se consumar. É uma conduta que aparentemente é um crime, mas por ineficácia absoluta do meio, ela nunca vai se consumar, tá? Por isso o STF editou a súmula 145. Olha só, a súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. A súmula 145 ela é dirigida especificamente, né, aos policiais, à atuação policial, mas o STF estende a aplicação dela, né, a outros indivíduos que não sejam policiais, mas provoquem aquele flagrante também, tá? Só que a exceção está aqui, ó. Nós não teremos o flagrante preparado em crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. Por exemplo, no tráfico de drogas. O tráfico de drogas, se a gente observa lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, né, a Lei de Drogas, você observa que o tráfico ele consiste em vender, comercializar, trazer consigo, guardar, enfim, são 18 verbos. E aquele indivíduo que pratica um verbo, provavelmente também está praticando outro ou até outros verbos, por ser uma conduta de ação múltipla. Então, embora uma das condutas tenha sido provocada, outra de natureza permanente já estava sendo praticada, permitindo a prisão em flagrante. O exemplo que eu dou é o policial que simula ser usuário e compra a droga. Quando o policial vai comprar a droga, de fato, ele age, em tese, em flagrante preparado. Porque ele provocou que aquele indivíduo te vendesse a droga. Ele se disfarçou ali de usuário e falou, me dá aí uma quantidade de drogas. O sujeito vendeu. Você está preso em flagrante por comercializar drogas. Aí ele vira e fala, não, autoridade, de forma alguma. Esse foi um flagrante preparado. Eu só te vendi essa droga porque você me pediu. Logo, nós estamos diante de um crime impossível, considerando a súmula 145 do STF. E aí você vai falar com ele, de forma alguma, você está agindo no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, um crime de ação múltipla. Logo, se você comercializou, é porque você trouxe consigo, você guardou, você armazenou essa droga. E nessas intenções, você já estava em flagrante, independentemente da minha conduta de ter vindo aqui comprar essa droga de você. Compreendeu? É isso. Essa é uma exceção, a súmula 145, tá? Mas é exceção e não a regra. Por isso a alternativa lá estava correta. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula. Nós temos muito mais questões a serem analisadas. Eu te convido a permanecer comigo. As outras questões eu acho, inclusive, até mais importantes do que essas primeiras, porque são questões mais antigas que podem ser recobradas. Dificilmente o examinador repete uma questão que ele cobrou no último certame, mas do penúltimo, antepenúltimo para trás, a história é outra completamente diferente. Eu quero que você tenha muita atenção com a cadeia de custódia. Eu aposto bastante aí na cobrança desse tema no que diz respeito ao processo penal, tá joia? Então é isso, um grande abraço e eu te vejo
na nossa aula 2. Até mais!